Se você esbarrou nesse vídeo agora, ou até nem conhece este canal, sugiro que você volte ao comecinho da playlist e acompanhe a narrativa de toda essa história. Nas descrições desse vídeo você encontra o link para essa playlist. Capítulo 3 – Nova Morada. Quando acordei, senti muita dor. Meu nariz sangrava, eu vomitava sangue, meu corpo doía. Recebi mais pontapés e chutes. E assim foram os meus primeiros dias na cela. Eu estava lúcido, lembrava-me de tudo. Passado algum tempo, comecei a reagir. Gritava palavrões, chutava e também brigava com eles. Recebíamos uma refeição por dia, por isso brigávamos sempre por um roubar comida e água do outro. Até que um dia Plínio, o líder da nossa cela, propôs um acordo. Cada um come a sua parte. Aquele que roubar, apanha de todos. Recebemos colchões e lençóis. Plínio propôs outro acordo. Revezaríamos de 2 em 2 para dormir. E os outros ficariam em silêncio, pois já bastavam os gritos das celas vizinhas. Vamos colocar ordem aqui, disse o líder. Comecei a gostar dele, pois, entre todos os outros, ele era o mais correto. Com o passar do tempo, paramos de brigar e até começamos a trocar palavras de cortesia uns com os outros. Depois passamos a conversar e fomos nos entendendo. Cada um contou a sua história. Todos foram suicidas que conseguiram fugir dos corpos antes do resgate. O único que não contou o seu crime foi Plínio. Ao ser interrogado, ele nos respondeu: estou aqui pagando a minha dívida. Não posso dizer quanto estou devendo porque nem eu mesmo sei. Só sei que nenhum de nós aqui é inocente. Fiquei sabendo o motivo da raiva deles por mim. Eu os atraía para o meu mental através da bebida. Então eles estavam ligados a mim. Quando me enforquei, poderia ter escapado com eles, mas, como estava ligado ao mental de Maria e de minha mãe, não fugi e acabei levando-os comigo para a cadeia. Havia momentos em que brigávamos, em outros chorávamos por nosso destino. Eu sempre via os guardas passando para lá e para cá, na escuridão. Suas vestes brilhavam como a luz do sol, fazendo nossa vista doer. O líder comentou conosco que aqueles homens eram os guardiões de ronda e que, por meio deles, nossos familiares poderiam obter notícias nossas. Um dos prisioneiros perguntou: e como você sabe de tudo isso? Ele respondeu: vivendo e observando a vida. Assim, os dias iam passando. Lembro-me bem da primeira vez em que chorei com sentimento. Foi no dia em que vi sair o primeiro companheiro de cela. Abriram a nossa cela e um dos luminosos, era assim que chamávamos os guardiões, chamou o nome do nosso companheiro. Ele encostou-se na parede com medo e o guarda disse: será levado a julgamento. Hoje o Senhor estaria deixando o seu corpo físico se estivesse na terra cumprindo o seu dever. Vamos lá, o júri está formado. Todo o processo foi estudado e analisado com muito cuidado. Não se preocupe, a justiça será feita. Nós nos entreolhamos. Será que nunca mais voltaríamos a vê-lo? A essa altura, nós já havíamos aprendido a nos amar como verdadeiros irmãos. Ele perguntou ao guarda: posso me despedir de todos? Possivelmente não devo retornar para esta cela, não é mesmo? Possivelmente não, respondeu o guarda. Pode se despedir de seus irmãos, eu aguardo aqui fora. Silvio nos abraçou chorando. Pediu-me perdão por tudo o que passamos juntos. Não suportei. Foi uma emoção muito grande e as lágrimas escaparam dos meus olhos. Eu nem acreditava que ainda pudesse chorar. Também pedi perdão a ele pelos momentos difíceis que o fiz passar. Quando saiu, ficamos encolhidos, cabisbaixos, cada um no seu canto, ninguém falava nada. Cada um com seu próprio sentimento. Eu tomei coragem e falei sem olhar para ninguém. Vocês sabem quem será o próximo? Todos fizeram sua conta.
Os guardas nos ajudavam nisso, informando-nos o ano, o mês e o dia em que estávamos vivendo. Para o nosso líder ainda faltavam 15 anos. Para os outros faltavam 18, 20, 10, 8, 5, 3, 1,5. E para mim ainda faltavam 22 anos. Então, eu seria o último a sair. Fiquei me imaginando sendo julgado. E pensei em voz alta: meu Deus, e se quando sairmos desta cela formos para outra pior? Plínio respondeu: ficaremos recolhidos nesta cela enquanto não completarmos o tempo que seria a nossa morte natural na terra. Não cumprimos a nossa missão, lembra? Um dos companheiros comentou: se soubéssemos o que acontecerá com Silvio, teríamos uma ideia do nosso futuro. Outro acrescentou: para onde será que ele vai? Se pudéssemos saber. O nosso líder, percebendo a ansiedade de todos, nos acalmou dizendo: vamos parar de pensar ou enlouqueceremos. Se estamos aqui, é porque somos culpados. E prosseguiu falando: de nada vai adiantar ficarmos discutindo ou imaginando o que não podemos saber no momento. Chegará a hora de cada um. Isso é certo. Um dia, enquanto recebíamos a comida, o guardião de plantão nos disse: o amigo de vocês foi transferido para uma colônia muito boa, um lugar que se parece com a terra. Ele precisa plantar e colher para comer, mas é uma colônia iluminada pelo sol e banhada pela lua, com muitas pessoas saudáveis e bonitas. E completou: desejo que cada um de vocês tenha a mesma sorte que ele. Despediu-se e saiu, deixando-nos sonhando com essa possibilidade. Nosso líder, sorrindo, falou: tomara que o Silvio não se esqueça de nós. Brigamos muito, mas no fundo desejo que ele seja muito feliz. Quem sabe um dia nos veremos outra vez, falou um dos nossos companheiros. Quem sabe, respondeu Plínio, olhando para o vazio. O tempo passava e as lembranças dos nossos entes queridos aumentavam. De tanto que falávamos deles, já faziam parte da nossa vida. Quando eu estava cabisbaixo, algum companheiro falava, em tom de brincadeira: sonhando com a Maria? Eu me perguntava constantemente: onde estará Maria? Ninguém morre, agora sei disso. Ela era uma santa. Pode estar no céu. E minha mãe, outra santa, deve estar com ela. E meus filhos? Como estariam os meus filhos? E meu pai? Ainda estaria na terra? Quando eu começava a pensar muito no passado, sentia dores horríveis. Começava a sangrar pelo nariz e a vomitar sangue. Fui advertido por nosso líder a deixar de pensar no passado, pois em nada me ajudaria, além de atrapalhar a vida dos outros. O tempo foi passando e cada companheiro que saía era uma perda muito grande para nós. A cela estava ficando muito solitária. Quando nosso líder e amigo preparava-se para deixar a cela, disse com sinceridade: jamais vou esquecê-los. Quando nos encontramos, estávamos cheios de ódio um pelo outro, mas hoje, se eu pudesse, renunciaria a qualquer benefício para continuar com vocês. E completou: já infringi muitas vezes as leis maiores, meus amigos. Daqui para frente, vou tentar me resignar. Preciso aceitá-las e compreendê-las melhor. Ainda tenho muito que ajustar em minha caminhada. Olhando para mim, ele pediu: com a minha saída, você ficará coordenando os outros, pois será o último a sair. Desde já, vá treinando e aprendendo a conviver com a saudade. Eu serei o líder? Sim, você. Espero que se lembre sempre de mim como um amigo, pois é assim que eu lembrarei de você. Nos abraçamos e choramos em silêncio. Assim, todos foram saindo e eu fiquei completamente só. Posso dizer que não há inferno maior que a solidão. Ali trancado entre 4 minúsculas paredes, eu chorava, batia com a cabeça na parede escura, gritava para ouvir a minha própria voz. Fiquei meio louco, perdi a noção do tempo.
Preferia não pensar em nada mais. Os guardiões tentavam me deixar informado sobre o meu tempo, mas eu preferia não fazer mais contas. De vez em quando sonhava com Maria e com os meus pais. Acordava e chorava muito, apesar de esses sonhos me consolarem. Um dia, o guardião abriu a cela e disse: "Vamos lá, meu amigo, sua hora chegou." Tomei um susto, mas não respondi nada. Acompanhei o guardião, que me levou até um salão com uma luz azulada. Os meus olhos ardiam um pouco. Sentado no meio daquele enorme salão, havia um senhor velho, de barba branca como a neve, com um livro aberto na mão. Ao lado dele, várias pessoas em trajes luminosos. Olhando para mim, ele disse: "Antes de lermos o processo do nosso irmão, faremos uma oração. Vamos pedir ao Pai Redentor clemência por esse nosso irmão que não pensou no grande prejuízo que causou à sua própria caminhada." Todos, de mãos dadas, oravam. E eu não consegui controlar as 2 lágrimas que rolaram dos meus olhos. O processo foi lido. Eu estremeci, pois ali, diante do grande júri, eu me lembrei de toda a minha vida antes da reencarnação. Eu trabalhava em uma colônia de socorro e minha esposa estava se preparando para voltar à Terra. Eu implorei aos mestres para voltar com ela. Tive uma audiência com o mestre responsável e ele me explicou: "Se você, por livre e espontânea vontade, resolver acompanhá-la, sua missão será dolorosa." Ele me contou o que eu iria ter que passar. Ele me aconselhou a aguardar um pouco mais para voltar à Terra e resgatar os meus débitos. Mas eu fiz 1000 juramentos de que iria suportar as minhas provações. Recebi um longo treinamento para retornar à Terra e vim cheio de esperança e alegria. Tudo o que eu queria era estar ao lado de minha amada e, ao mesmo tempo, corrigir uma dívida passada. Mas na Terra, esqueci de todos os meus propósitos e acabei estragando todo o plano que iria me beneficiar e aqueles que precisavam de mim. Coloquei as 2 mãos sobre o rosto e comecei a chorar. Quantas coisas, meu Deus, deixei de fazer. Quanta irresponsabilidade. O que fiz da minha vida? Ali, diante dos meus olhos, estavam sendo exibidas cenas da minha vida. Era eu mesmo. Implorei para voltar à Terra. Recebi todo o apoio, toda a ajuda necessária para ter sucesso em meu trabalho. No entanto, estraguei todo o projeto dos mensageiros que confiaram em mim. Vi claramente quando me comprometi dizendo a mim mesmo que suportaria com alegria todas as provações apresentadas. E para isso, recebi mais de 2 anos de treinamento espiritual. Vi que, logo após a morte física de Maria, eu iria cuidar dos meus filhos e tornaria a me casar com Gilda, uma moça com a qual eu tinha uma dívida passada. Iria me casar com ela e assim reparar um erro do meu passado. Receberíamos 2 filhos que deixamos para trás. Em uma das minhas encarnações, tirei-a da casa de seus pais, moça digna, pura e honrada. Depois a abandonei sem qualquer recurso para sobreviver e sem amparo da família. Prostituiu-se para sobreviver. Baixei a minha cabeça e chorei de vergonha vendo aquela moça digna que deixou a casa dos pais, confiando em mim. Ela me amava. Meu Deus, por que fiz isso com essa criatura tão nobre? Tive outra chance de reparar o meu erro com ela e falhei novamente. O mestre pedia que eu continuasse observando todas as cenas do que teria sido a minha vida se eu tivesse cumprido o meu dever. Vi meus filhos se casando e tendo filhos. Vi meus netos brincando no meu colo. Vi Gilda sentada em uma cadeira de balanço, com os cabelos grisalhos presos no alto da cabeça, tricotando um sapatinho para o nosso bisneto. Eu me vi sentado em outra cadeira de balanço, chapéu de palha na cabeça, cabelos brancos e ralos, o corpo pesado pelos anos, mas o coração radiante de alegria.
A minha casa estava cheia de mantimentos, e eu, tranquilo, observava a minha colheita, os meus animais, e agradecia a Deus por tanta fartura e felicidade. Aquele era o retrato de minha vida que fora planejada antes da minha saída da colônia. Terminando o meu estágio como encarnado, veio o meu desencarne. Deitei-me e desencarnei sem dor e sem sofrimento. Alguns mestres me desligando do corpo físico. Acompanhei alegremente o enterro do meu corpo ao lado de Gilda. Muitos amigos e todos os meus filhos, netos, noras, genros, choravam a minha falta, mas se orgulhavam do homem que fui para eles. Essa seria a história de minha vida. A tela apagou-se. Eu estava tão envergonhado que não conseguia respirar. Diante de tudo aquilo, tive plena certeza da bondade de Deus para com todos nós. Fui um traidor de sua lei, e mesmo assim, ele me concedeu um abrigo naquela cela, ao lado de amigos que se tornaram verdadeiros irmãos para mim. Os meus mestres não me julgaram, apenas me mostraram o retrato da minha vida. Todos estavam em silêncio, orando por mim. Eu me levantei, fui até onde se encontrava um dos meus antigos mestres, que reconheci entre tantos outros, e em lágrimas beijei-lhe as mãos. Ele tocou o meu rosto com carinho e disse-me: meu amado filho, o importante é que você está aqui, consciente e desejoso de prosseguir. De joelhos, no meio dos jurados, implorei: em nome de Deus, eu preciso de tempo para recompor a mim mesmo e para depois tentar encontrar as minhas vítimas e suplicar a Deus que possa obter delas o perdão. O mestre de barba branca dirigiu-se até a mim e levantou-me do chão, dizendo: o teu pedido foi aceito, meu filho. Os anos aqui passam rápido. Acreditamos que você terá tempo suficiente para se recompor espiritualmente. Outro mestre, sustentando um olhar firme, mas ao mesmo tempo bondoso, levantou-se, ergueu a mão e, pedindo licença, falou: não tive influência alguma em suas decisões terrenas, meu rapaz. Estou aqui entre os nobres irmãos, afirmando que, na terra, fiz de tudo para que você me ouvisse, mas não tive sucesso. E continuou: jamais deu ouvidos ao seu coração. Você não pode acusar Deus, nem seus mensageiros intermediários pelas suas faltas. Como um representante desta mesa, posso assegurar que você nunca nos deu ouvido. Eu procurei falar no seu coração muitas e muitas vezes, porém você nunca prestou atenção em minhas palavras. Conhecedor dos seus propósitos na terra, eu procurei fazer de tudo para ajudá-lo, mas você preferiu unir-se aos irmãos que estavam nas mesmas condições espirituais que você, provocando essa tragédia em sua vida, usando a lei do livre-arbítrio contra você mesmo. Enquanto ele falava comigo usando a sua autoridade, imaginei: será que ele foi o meu anjo de guarda na terra? Antes de eu terminar de pensar, ele me respondeu: fui um mentor que tentou lhe mostrar que a morte não existe e que devemos honrar a obra mais cara de Deus, a vida. O Senhor tem razão. Fui um irresponsável. Ah, se antes eu tivesse lhe dado ouvidos, com certeza teria recebido a sua ajuda, mas nem do Senhor, de Deus ou de outro amigo eu me lembrei. Perdoa-me, pelo amor de Deus. Finalmente eu me lembrei de quem se tratava. Era um espírito protetor que tentou me ajudar. Muitas vezes, quando estava caído na rua, embriagado, eu via aquele rosto arrastando-me, colocando-me na calçada, abrigando-me da chuva e tentando falar comigo. Eu pensava que era a cachaça, mas isso acontece com todas as pessoas que bebem e se drogam. Os espíritos, além de nos protegerem fisicamente, tentam nos convencer a deixar o vício. Às vezes, os viciados conversam, discutem, brigam, choram com os irmãos espirituais que vêm ajudá-los.
Quem ouve pensa que é loucura provocada pelas drogas, mas não é. Uma pessoa, quando está drogada, fica cercada de dezenas de outros sofredores. Esses irmãos errantes sugam as energias vitais dela, mas ela sempre é ajudada por mentores de luz. Uma senhora me observava com compaixão. Seus olhos claros brilhavam como duas estrelas. Ela levantou-se e, com uma voz calma e doce, fez todos pararem para ouvi-la. Mestre, disse ela, eu vos suplico, em nome de Deus, libera e encaminha este pobre irmão ao seu novo destino. Ele precisa de tempo para refazer-se e de paz para ajustar-se com Deus. Tem razão, irmã Beatriz, respondeu o mestre. Vamos encerrar nossa reunião e encaminhar o irmão à sua nova morada. Recebi a minha sentença com alegria, pois iria trabalhar em uma colônia que se assemelhava à terra. Iria estudar, receber instruções e poderia me relacionar com os meus novos companheiros, mas não era permitido sair ou receber visitas. Conforme fosse o meu comportamento, eu poderia ganhar a minha liberdade provisória, até ser convocado para retornar e cumprir as minhas tarefas terrenas. Depois de cumprir a minha pena, eu poderia procurar pelos meus entes queridos se assim me aprouvesse. Eu deveria continuar trabalhando até ser convocado para uma nova reencarnação. E isso eu teria que pagar mais cedo ou mais tarde, e em condições de vida bem piores.